Olá, 20 de junho de 2019, as principais notícias desta quinta-feira estão aqui na TV Difusora. Corpus Christi, paróquia Nossa Senhora de Nazaré, realiza missa e procissão nas primeiras horas da manhã. A Arquidiocese de São Luís aguarda cerca de 50 mil pessoas para celebrações programadas para a tarde de hoje. Em Caxias, fiéis preparam o tradicional tapete para o Dia do Corpo e Sangue de Cristo. Saiba também como a data religiosa altera a rotina das cidades nesta quinta-feira. E ainda hoje, veja como foi o primeiro dia do Arraial da Praça Maria Aragão, na capital, com show de Alceu Valença. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Olá, olá, são 7 horas e mais 2 minutos, um ótimo dia para você. Você que está em casa acompanhando a nossa programação, que não foi para o trabalho, hoje uma data religiosa, né? Em alguns lugares, ponto facultativo, nos órgãos públicos, claro, em especial, ponto facultativo. Muita gente em casa acompanhando hoje a programação do Bom Dia Maranhão. Um ótimo dia aos amigos que nos acompanham na capital e também no interior do estado. Daqui a pouquinho vamos mostrar o primeiro dia dos arraiais, portanto, aqui na capital, os arraiais oficiais. Na Maria Aragão, uma multidão invadiu a Praça Maria Aragão para acompanhar, em especial ontem, a programação, com a participação, inclusive, de Alceu Valença, que fez um grande show na noite de ontem. Já já, as imagens, todas as imagens das atrações da Maria Aragão, você vai ver aqui na TV Difusora. E, claro, a programação para hoje. Hoje, quinta-feira, tem programação nos arraiais também e você vai conferir com a gente. Mas hoje é dia de Corpus Christi, uma das datas mais tradicionais celebradas pela Igreja Católica. E nós vamos começar o Bom Dia mostrando como é que está nesse momento a programação desenvolvida pela Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, no Quatraque e comunidades vizinhas. Essa comunidade já se organiza em Corpus Christi há quase 30 anos e é para lá que nós vamos agora com o Eduardo Ericeira. Olá, Eduardo, bom dia para você. Olá, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham, bom dia Maranhão. Hoje, feriado de Corpus Christi, quinta-feira, programação recheada aqui no bairro do Quatraque, desde as primeiras horas da manhã. Na verdade, teve início desde ontem com a montagem do tapete tradicional aqui no bairro do Quatraque, mas já iniciou a missa, ainda não teve início a procissão que vai passar pelo tapete. A missa teve início por volta de 6h15 da manhã. Eu deve estar próximo ao final, faltando aí menos de 30 minutos para encerrar a missa aqui na igreja de Nossa Senhora de Nazaré, no bairro do Quatraque. O tapete começou a ser montado ainda na porta da igreja, um tapete menor, como eu disse, daqui a pouco os fiéis que estão na igreja vão participar da procissão, caminhando, saindo aqui pela porta da igreja, passando por esse tapete e também por esse outro, que eu vou mostrar agora, Adalberto, que foi confeccionado aqui na Avenida Contorno Leste, no bairro do Quatraque, uma das principais aqui do bairro do Quatraque, um tapete de 250 metros, como já é tradição. Olha, Adalberto, muito bonito, muito bacana, um trabalho que é feito aqui pela própria comunidade, que teve início na madrugada, na verdade na noite de ontem ainda, por volta de 9 horas, eu conversei aqui com a comunidade, a confecção do tapete teve início por volta de 9 horas da noite, encerrou só por volta aí de 1h30, 2 horas da manhã, um trabalho que varou a madrugada. Mais de 1.500 fiéis e moradores da região participaram aqui nesse ano da confecção do tapete, foram cerca de 50 lotes, em cada lote cerca de 20 a 30 pessoas participaram da montagem. São aproximadamente, como eu disse, 250 metros de tapete, no ano passado foram 485, deu uma diminuída, mas o que não diminui é a fé aí, a devoção dos fiéis católicos. A interação da comunidade com a paróquia, a celebração do mistério da Eucaristia relembram essas figuras que foram montadas, confeccionadas aqui pela avenida. Participaram crianças, jovens, adultos e idosos desse trabalho tão bacana, tão lindo aqui da montagem do tapete, que foi construído aqui bem em frente à paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, uma das maiores, inclusive, da Arquidiocese de São Luís. Esse tapete, Adalberto, como eu disse, daqui a pouco as pessoas vão sair encaminhada aqui por esse tapete em procissão logo após o término da missa. A missa está acabando, teve início às 6h15 da manhã. Em seguida, os fiéis partem em procissão aqui pela Avenida Contorno Leste, onde justamente está confeccionado o tapete. Também teve homenagem, esse dia de Corpus Christi também está sendo celebrado em outras cidades, em outros bairros aqui de São Luís. Daqui a pouco, inclusive, a gente fala sobre esse assunto, mas também em outros municípios aqui do estado do Maranhão. Em Caxias, a confecção do tapete de Corpus Christi foi preparado com antecedência e com muito cuidado, tudo para manter a tradição e fortalecer a fé. A reportagem que a gente vai ver agora é do José Carlos Oliveira. Vamos acompanhar. A confecção do tapete de Corpus Christi é planejada com antecedência. São pelo menos 2 dias de preparação. Para dar forma ao tapete, são utilizados diversos materiais. Os principais são sal, borra de café, areia
e tintas de diversas cores. A confecção do tapete de Corpus Christi é feita principalmente por jovens, um trabalho que exige tempo, mas é feito com muito carinho. Após a conclusão, o tapete terá aproximadamente 40 metros de comprimento. Os desenhos não foram escolhidos aleatoriamente. Simbolizam os grupos e movimentos ligados à igreja, Pastoral da Juventude, Infância Missionária, Casais com Cristo, além de outros motivos religiosos. É um momento em que a juventude, né, não só a juventude, mas toda a comunidade vem confeccionar o tapete e ela se entrega, né, naquele momento ali. Então ela passa a vivenciar mais o Corpus Christi, ela sabe mais sobre o significado do Corpus Christi, né? Então não é só o desenhar, né, mas tem também esse ecumenismo também, né? Todo o trabalho feito para a igreja, a gente sente uma satisfação muito grande, né? É uma ajuda dada com amor. E a gente também sente esse amor quando as pessoas vêm e vê esse trabalho que foi feito, às vezes, a noite toda, com todo o carinho do mundo, e nos agradecem, parabéns pelo trabalho de vocês. Então a gente sente uma satisfação muito grande. Olha, é bastante gratificante, né, pra gente, enquanto cristão, né, fazer esse trabalho, não para outras pessoas, mas sim para Cristo, né, para brilhantar ainda mais esta festa. Pois é, Adalberto, daqui a pouco a gente volta aqui ainda no Bom Dia Maranhão para falar do que representa esse Corpus Christi para a comunidade católica e também a programação no Aterro do Bacanga, que é outro ponto aí onde vão ter comemorações, programação nesse Corpus Christi. Daqui a pouco a gente volta aqui no Bom Dia Maranhão. Adalberto. Tá bom, Eduardo, volta daqui a pouquinho, portanto a procissão vai sair daqui a pouco. Você viu a missa acontecendo nesse momento lá no Quatraque, celebração pela data de Corpus Christi. A data de hoje é uma data religiosa e a Geice Gomes traz agora para a gente informação do que vai abrir, o que vai funcionar hoje e o que vai estar fechado nesta quinta-feira. Geice. Antes de falar sobre o que funciona ou não ao longo do dia, vale lembrar que, para o Ministério do Planejamento, Corpus Christi não é considerado um feriado, mas sim ponto facultativo. Isso varia de região para região. Por exemplo, aqui na capital não é feriado, porque desde 1996 a data foi substituída pelo feriado de 8 de setembro, quando é comemorado o aniversário da cidade. Já a nível estadual é considerado feriado. Por isso, órgãos e entidades públicas só devem voltar a funcionar na segunda-feira, exceto aqueles que oferecem serviços considerados essenciais, como, por exemplo, os hospitais. Segundo a FEComércio, em contrapartida, as lojas podem funcionar normalmente ao longo do dia. Já as agências bancárias não devem abrir, somente vai funcionar o autoatendimento. Nos tribunais, o expediente só volta na próxima segunda-feira. Então, hoje e amanhã não terá expediente nos tribunais, nem também nas escolas particulares. Geice Gomes para o Bom Dia Maranhão. Geice participando aqui do Bom Dia, trazendo informação para você sobre a mudança na rotina das cidades com esta data religiosa que é Corpus Christi. São 7 horas e mais 9 minutos, 7 e 9. Vamos mudar de assunto agora. Vive em clima de pavor a mulher que perdeu parte da visão após uma tentativa de feminicídio aqui em São Luís. O Slaine Correia aceitou conversar com a nossa equipe. Conta que seu advogado tenta a anulação do julgamento do homem que a manteve em cárcere dentro de um motel. A vítima disse ter ficado estarrecida com a sentença que livrou Eliezer Reis da acusação de tentativa de feminicídio. Todo esse problema que eu tive, ele não respondeu por isso, não vai responder. Então eu saí de lá arrasada com tudo isso, sendo que a vítima fui eu. No corpo ficaram as marcas do crime. O Slaine perdeu a visão de um dos olhos, além de ter ficado com o olfato comprometido. Psicologicamente, o abalo foi maior. Hoje ela tem medo até de sair de casa sozinha, principalmente agora, sabendo que o ex-companheiro está solto. Se eu avistasse ele, com certeza eu sairia do local, porque eu tenho medo do que possa acontecer. Não sei o que na verdade ele está pensando, eu não sei se arrependeu ou se quer fazer novamente. Então, a partir de hoje, eu já não tenho coragem de sair de casa se eu não for acompanhada com alguém, porque eu não confio de forma alguma. Em 5 de abril do ano passado, Slaine Correia foi trazida por Eliezer Reis até esse motel que fica localizado no bairro da Areinha.
Por cerca de 2 horas, a vítima foi mantida em cárcere privado e com um revólver apontado na cabeça dela. Quando a polícia chegou, tentou negociar a soltura de Wesline, mas ela acabou sendo baleada antes de Eliezer se entregar. Mesmo diante da decisão dos jurados, Wesline afirma acreditar na justiça e espera que a sentença concedida ao homem que destruiu os sonhos dela possa ser revogada. Tudo isso para mim é um choque bem grande. Eu que tinha uma vida boa, muito boa para mim. Eu estudava, eu fazia faculdade, tudo isso parou. Tudo isso foi cancelado. O advogado de Wesline entrará com uma ação com base nas provas existentes, solicitando que o julgamento seja anulado. Embora a gente tenha que respeitar o tribunal do júri e suas decisões, essas decisões não podem ser contra a prova dos autos, seja o laudo do ML, seja a questão das provas testemunhais dos próprios policiais que estavam presentes. Agora aqui no Bom Dia, a participação é de Silvan Alves nesta quinta-feira. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan, só fazendo uma correção, a Wesline é a pessoa que foi vítima, portanto, que a gente viu na reportagem ainda há pouco. Situação bastante complicada essa, né, Silvan? É difícil drama, entender, né? É mais um drama que ela já vive, né, pelo fato da violência que ela sofreu. Imagine agora a situação dela, como ela diz que não tem medo de sair, não sai, se sai acompanhada. A vida dela passou por uma transformação terrível. E ela que acabou ficando presa, né? Isso, pois é, ela está presa, né? E, na verdade, a decisão do Tribunal do Júri, ela pode ser contestada, como fez o Ministério Público, está contestando essa decisão. Não é que ele tenha sido absolvido, ele foi condenado a 3 anos pelo cárcere privado, que é um crime de menor potencial ofensivo. Então, portanto, ele está respondendo em liberdade. Mas o crime de tentativa de feminicídio, ela é uma das poucas aí, a gente que cobre essa área sabe que ela é uma das poucas aí que conseguiu sobreviver. E além do Ministério Público, que é o dono da ação, está recorrendo, o advogado dela também entrou com uma representação pedindo a anulação desse julgamento. Silvana, nós começamos na segunda-feira aqui o novo Bandeira 2, o novo Bom Dia Maranhão também, mudança, cenário novo, casa nova, novos quadros, enfim. E no primeiro dia logo do Bandeira 2, você trouxe uma entrevista ao vivo, exclusiva com o secretário Jefferson Portela. Essa entrevista repercutiu depois nos jornais, nas emissoras de rádio, enfim. E há um trecho em que ele faz algumas acusações sérias, inclusive a autoridades, né, Silvana? Gravíssimas as acusações. Onde ele cita o próprio deputado federal, ex-secretário também de Segurança, Aloysio Mendes, falando de uma empresa que teria sido contratada para construir delegacias e quartéis e que isso, segundo Jefferson Portela, essas construções elas não saíram do chão e que há uma apuração que está em andamento, além de outras acusações graves que ele acabou fazendo ao longo da entrevista, como você disse, uma entrevista que repercutiu bastante. Ele cita, inclusive, o ex-secretário Aloysio Mendes nessa entrevista, Silvio? Ele cita. Vamos ver um trechinho? Vamos lá, vamos assistir. Vamos ver um trecho. O senhor Aloysio Mendes, ex-secretário de Segurança, que deixou aqui no Maranhão, trouxe uma empresa, Kik Hauser, do Rio Grande do Sul, e até hoje tem quartel no chão, derrubado, e não construído, terminado por ele, está lá. Foram pagos esses... Pago, parte das obras era no chão. Kik Hauser está aqui, sobre trabalho da Cinfra, inconclusas. Este mesmo Aloysio Mendes, que a Polícia Federal pediu a prisão dele por vazamento de informações em inquérito policial, foi publicado em revista nacional, inclusive o diálogo dele, ligando e avisando a investigado que estava na interceptação telefônica. Este mesmo deputado Aloysio entrou com requerimento na Comissão de Segurança para que o seu Ney Anderson e o seu Bardal fossem ouvidos na Câmara Federal, na Comissão de Segurança, numa questão aqui estadual. E engraçado, ele queria que os dois fossem, mas não pediu para nos ouvir. Não telefonou para perguntar por que o cidadão foi preso e por que o outro está licenciado, afastado. Não perguntou. Mas deputados que têm um compromisso público com a verdade disseram para ele, na hora da votação, não. Se o preso e o afastado vão ser ouvidos aqui, o secretário de Segurança tem o direito de se manifestar aqui também. E assim é que foi aprovado. E eu terei todo o prazer de ir a Brasília falar sobre crimes aqui no estado do Maranhão. Será um prazer ir lá. Falar sobre a agiotagem, falar sobre crime organizado, falar sobre contrabando,
E lá, eu vou dizer uma coisa aqui, pode perguntar que eu estou pronto para responder. E pode começar a tremer a partir de agora. Porque na hora que eu sentar lá em Brasília, a verdade vai voar para o país todinho. São afirmações realmente graves, sérias. Sério. E ontem o deputado Aloysio Mendes respondeu? Respondeu. Ele foi à tribuna da Câmara e falou a respeito dessas acusações, falou inclusive da convocação do secretário Jefferson Portela e também dos 2 delegados, um que está afastado e o outro que está preso, respondendo a várias acusações, para que eles sejam ouvidos também lá na Câmara. Vamos ouvir. Sobre essa tribuna hoje, para contrariar uma promessa feita a mim mesmo há tempos atrás, que era não atacar o sistema de segurança pública do Estado do Maranhão, nem a figura do seu secretário. Até porque já fui secretário de Segurança Pública e fui vítima disso, e sei que quando se ataca o sistema de segurança pública e a figura do secretário, você acaba enfraquecendo a polícia do seu Estado e fragilizando a população. Casos recentes, acontecidos no meu Estado, onde denúncias feitas por 2 delegados de polícia, que até outrora ocupavam cargos de chefia no sistema de segurança pública do Estado, de que o secretário de Segurança Pública, senhor Jefferson Miller Portela, tem usado a estrutura da Secretaria de Segurança Pública, mais especificamente o sistema Guardião, que é um sistema de inteligência que intercepta ligações telefônicas, de forma criminosa para investigar adversários políticos do governador, autoridades do Poder Judiciário, deputados estaduais, deputados federais e senadores. E essa gravíssima denúncia nos chegou ao conhecimento e, rapidamente, protocolamos na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado um requerimento para ouvir esses delegados aqui em Brasília. E, achando que a melhor defesa é o ataque, tem atacado a todos, indiscriminadamente, usando os meios de comunicação do Estado do Maranhão. Esse covarde, bufão e desequilibrado. E estaremos aqui na comissão, aguardando a vinda dele, para explicar as graves denúncias que esse desequilibrado está sendo alvo, que são gravíssimas. Fui procurado por inúmeros delegados e agentes de Polícia Civil do Estado e oficiais da Polícia Militar com mais denúncias contra esse senhor. O tom subiu mais ainda, O tom subiu. O que é lamentável em tudo isso, Adalberto, é justamente que essa discussão não deveria evoluir para esse nível aí. Né? Verdade. São acusações graves, enfim, que tudo seja apurado, tudo seja esclarecido, que é o que a sociedade quer. Há uma grande expectativa, quando o secretário de Segurança diz que vai à Comissão de Segurança Pública da Câmara e vai dar os nomes de pessoas que estão por trás do crime organizado, contrabando, agiotagem. É claro que há um olhar, não é, de expectativa por parte da sociedade, porque quem não quer saber, não é, de quem está aqui por trás desse tipo de crime que é tão nefasto, tão ruim para a própria sociedade. Obrigado, Silvan. A gente vai continuar acompanhando. Claro. Obrigado, Silvan. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan Alves, que apresenta, você sabe, de segunda a sexta, 6 da manhã, o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. São 7 horas e mais 19 minutos, 7h19. Confira agora o nosso giro de notícias. A Prefeitura de São Luís confirmou que vai recorrer da decisão liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que suspendeu a gratuidade nos primeiros 30 minutos em estacionamentos privados de São Luís, a pedidos da Associação Brasileira de Shopping Centers. A Prefeitura afirmou que, por meio da Procuradoria-Geral do município, avaliou que caberia recurso e, por isso, deve contestar a última decisão tomada pelo STF. A gratuidade em até meia hora de uso do estacionamento privado é determinada por uma lei municipal. Teve início nesta quarta-feira a convocação dos candidatos que estão na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada, SISU. A chamada é feita diretamente pelas instituições de ensino superior. Quem foi selecionado deve conferir o prazo para a matrícula no cronograma e verificar junto à instituição de ensino em que foi aprovado os locais, horários e qual a documentação necessária. No segundo semestre de 2019, o SISU registrou mais de 1.200.000 inscrições. A partir do mês de junho, mais de 6 milhões de pessoas que vivem nas áreas mais vulneráveis do Brasil já poderão contar com o reforço profissional do programa Mais Médicos. O Ministério da Saúde publicou o resultado final da primeira fase dos médicos selecionados no programa. De acordo com as regras previstas no edital, profissionais foram selecionados para atuar na atenção primária das unidades de saúde de mais de 1.000 municípios localizados nos 26 estados, além de 10 distritos sanitários especiais indígenas.
No próximo bloco, vamos continuar falando de Corpus Christi. A Arquidiocese de São Luís deve reunir cerca de 50 mil pessoas para as celebrações de hoje à tarde. E mais, vamos ver como é que foi a participação do ministro Sérgio Moro na sabatina lá no Senado Federal. Teve senador maranhense encarando de frente o ministro e fazendo perguntas duras. Você vai saber já já, vai ver os detalhes aqui. São 7 horas e mais 21 minutos. Imagens ao vivo nesse momento, aí do tapete tradicional no Corpus Christi, no bairro do Quatraque, comunidade aí da igreja de Nossa Senhora de Nazaré, no Quatraque. A missa acontece agora, a procissão daqui a pouco. Voltamos já com o Bom Dia Maranhão, ao vivo na TV Difusora. São 7 horas e mais 25 minutos, 7h25, você ligado aqui na TV Difusora. Agora nós vamos falar sobre a programação do Corpus Christi, sim, mas no horário da tarde, organizada pela Arquidiocese da capital maranhense. Esse ano, inclusive, tem novidades no trajeto aí da procissão. Não é isso, Eduardo? Olá, Adalberto. Na nossa primeira participação, a gente já falou da programação aqui na Igreja Nossa Senhora de Nazaré, no Quatraque. Agora a gente vai passar a programação na parte da tarde, lá no aterro do Bacanga, na região central da cidade, a partir das 14h30 às 2h30 da tarde. Vai ter a concentração às 15 horas, portanto, às 3 horas da tarde vai ter a recitação do terço. Às 16 horas, 4 da tarde, show Anima Christi. 17 horas, 5 da tarde, Santa Missa Solene, acontecer a grande celebração, e às 18 horas, a procissão e bênção, já no final da tarde, aí começo da noite, às 18 horas, a procissão e também a bênção. Agora eu vou conversar com um pároco aqui da Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, o padre Flávio Collins, que vai falar um pouco mais sobre essa programação e também a importância dessa data do Corpus Christi para a comunidade católica. Padre, muito obrigado por receber a nossa equipe aqui. Fala um pouquinho pra gente sobre essa programação. Acabei de repassar a programação no aterro do Bacanga. Aqui já teve início na Igreja do Quatraque, agora pela manhã, e à tarde lá no aterro do Bacanga, não é isso? Muito bom dia ao senhor. Bom dia. A programação da tarde é a programação diocesana que nós chamamos. A gente se organiza nesse dia assim. Pela manhã as paróquias celebram logo cedo, como a gente está celebrando agora, e à tarde todo mundo se reúne em sinal de unidade com o bispo, né, os dois bispos daqui de São Luís, e aí com representante de todas as paróquias e foranias, com todos os padres e o grande povo de Deus, nós celebramos a Eucaristia. Como você lembrou, o grande ato é o mistério celebrado, a Eucaristia, seguido depois de uma procissão e a bênção. Começa lá no aterro do Bacanga, a missa, depois a procissão sai de lá e a bênção em frente à Igreja da Sé, que é a catedral, quer dizer, a igreja mãe da Arquidiocese. Fala um pouquinho sobre essa data dentro do calendário católico, padre. A gente percebe, por exemplo, aqui no Quatraque uma interação muito grande entre a comunidade. Isso a gente percebe durante todo o ano, mas nessa data específica, uma interação muito grande, inclusive com a montagem do tapete, uma montagem que começa da noite, vara madrugada, participação de crianças, jovens, adultos da própria igreja. Fala um pouquinho dessa interação entre comunidade e igreja nessa data do Corpus Christi. O que representa essa data dentro do calendário católico? É um dos grandes momentos da nossa igreja, né? Quando Corpus Christi, a festa do corpo e sangue do Senhor, é a memória da Eucaristia. Então é uma festa de Jesus e Eucaristia. É o sinal que ele nos deixou, né? Ao voltar para junto do Pai, ele quis eternizar sua presença entre nós através da espécie do pão e do vinho, ao dizer: isto é meu corpo, comei, isto é meu sangue, bebei. Dizendo: eu sou o pão vivo descido do céu. Então hoje, dia do corpo e sangue do Senhor, como você diz bem, né? A igreja se reúne para celebrar isso. Aqui no Quatraque, de modo particular, é um dos grandes momentos vividos pela comunidade. Ontem à noite aqui eram mais de 1.500 pessoas, entre jovens e crianças, e todos unidos pelo mesmo ideal. Uma criança, a gente fez uma missa, foi uma novidade esse ano, na madrugada, aí eu perguntei para as crianças: por que vocês vieram fazer o tapete aqui? Aí uma disse, bem pequenina: vim para homenagear Jesus Cristo. E a outra então disse assim: Jesus nos deu o seu corpo, nos deu o seu sangue, por isso a gente está aqui. E este é bem o significado, né? Corpo e sangue é a vida de Jesus doada. E isso a Eucaristia faz a igreja, no sentido de que a igreja compreende, nós compreendemos que assim como Jesus fez, doou sua vida para nos salvar, também o significado de nossa vida é partilhar. E o tapete confeccionado na noite, na madrugada, é um grande sinal. Cada um dá um pouquinho de si, cada um partilha, traz os materiais e cada um contribui do seu modo. Isso é a igreja, isso é ser fiel a Jesus Cristo. Obrigado pela entrevista, padre Flávio Collins. A gente segue acompanhando a programação aqui no Quatraque. A gente volta no estúdio com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Ao padre Collins também pela participação. Muito legal, né? A comunidade, na verdade, é mais uma forma das pessoas estarem juntas, né? Dividindo a fé, a esperança em dias melhores, enfim, celebrando o corpo e o sangue de Cristo.
Olha, a celebração de hoje à tarde, como eu falei, a Arquidiocese de São Luís organizou e a partir das 2h30 da tarde a concentração e a expectativa de 50 mil pessoas participando deste momento. E há uma mudança significativa no trânsito no centro da cidade. A gente vai ver agora o trajeto que vai acontecer. Bom, a missa campal acontece na área do Aterro do Bacanga, que vai ser o início, e a gente vai ver agora o percurso que vai ser percorrido. A Avenida Vitorino Freire, desde a rotatória ali que vai para o Bacanga, passando por toda essa região aqui da Beira-Mar até a Catedral da Sé. Esse ano há uma diferença no trajeto. Começa no Aterro do Bacanga, passa por toda essa extensão aqui, a Rampa Campos Melo, vem seguindo aqui pela Rampa Campos Melo e vai subindo aqui já em direção ao Palácio dos Leões e, claro, a Catedral da Sé, aquela área ali da Avenida Pedro II. O trânsito vai estar completamente interditado desde as primeiras horas aí da tarde, já para facilitar o acesso, então, dos fiéis a essa área da cidade. Aí está, portanto, esse é um novo trajeto. Antes, o encerramento acontecia lá no Bacanga. Agora, o contrário, começa no Aterro do Bacanga com uma missa campal e o encerramento, a bênção final, acontece lá na Catedral da Sé, depois dessa procissão que deve aí reunir uma multidão, com certeza, nesse dia de Corpus Christi. São 7h mais 30, 7h30. Uma pesquisa divulgada essa semana aponta um dado alarmante. Quase todas as mulheres entrevistadas afirmam que já foram vítimas de assédio em meios de transporte. E em cada 10 mulheres, 7 dizem que conhecem alguma mulher que já sofreu assédio em público. Veja na reportagem de Ciro Mineiro. A Rafaela já foi vítima de assédio no transporte público de São Luís. Foram pelo menos 3 vezes e em todas elas, as investidas partiram do mesmo homem. Quando ele entrou desesperado atrás de mim dentro do ônibus, o ônibus estava até vazio e nesse dia só tinha mulher dentro do ônibus, por incrível que pareça. E aí eu sentei lá no fundo, até então eu não tinha o visto. E aí, quando eu fui perceber ele, foi quando ele pediu para uma menina que sentou do meu lado se levantar porque queria sentar ali do meu lado para falar comigo. E aí eu me levantei, saí de perto dele, ele pegou o meu braço, disse que tinha ficado louco por mim, que ele me queria, e aí eu fiquei com medo, né? Uma pesquisa feita pelos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva em parceria com uma empresa de transporte por aplicativo revelou um dado grave. Das 1.081 mulheres entrevistadas, 97% dizem já ter sido vítimas de assédio em meios de transportes, principalmente dentro de coletivos. Ou seja, uma prática que ainda é bastante comum. Isso é uma prática de fato muito recorrente e é algo que era invisibilizado, porque essas situações sempre aconteceram, já houveram inclusive várias conduções para a delegacia de polícia nesse tipo de situação em que a mulher ela é assediada dentro dos transportes, especialmente nos ônibus coletivos, e só que não tinha nenhum tipo penal também específico para poder tratar de maneira adequada esse tipo de situação. A pesquisa destaca ainda que 71% das entrevistadas conhecem alguma mulher que já sofreu assédio em público, como em épocas festivas, a exemplo do Carnaval. Em São Luís, do início do ano até agora, mais de 30 situações de importunações foram registradas na Delegacia Especial da Mulher. É importante que naquela ocasião ela já acione a polícia, ela peça ajuda para que aquela pessoa seja contida e aí encaminhada para a guarnição da Polícia Militar ou da Polícia Civil que estiver mais próxima, para que seja encaminhado aquele procedimento para o plantão e lá ele seja autuado em flagrante delito. Assim fez a Rafaela. Denunciou o homem à polícia, para de uma vez por todas se ver livre daquela situação que vinha perturbando ela. Eu até fui educada com ele, né, para ele não procurar, não tentar, mas eu acho que não estava adiantando. E aí quando eu acionei a polícia, que a polícia chegou logo em seguida e pegou ele, né, e conversou com ele, ele havia dito que já fazia 5 meses que ele já estava me reparando e depois de 5 meses ele resolveu chegar em mim e falar comigo e que ele já sabia o meu nome, sabia onde eu morava, então eu fiquei com medo dele querer fazer alguma coisa comigo, entendeu? Hora de falar de política com o John Coutry, que já está comigo aqui. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. John, ontem o ministro Sérgio Moro foi ao Senado, foi sabatinado lá no Senado, inclusive com a participação dessa sabatina. Os 3 senadores maranhenses participaram, não é? Participaram, Adalberto. O senador Everton foi o primeiro a falar, senador do PDT, do Maranhão, abriu, né, ali na CCJ do Senado. E também, claro, o senador Roberto Rocha, a senadora Elisiane também participaram ali dessa espécie de inquirição ao ministro Sérgio Moro. Vamos acompanhar
o que o Everton, na abertura já ali da CCJ, o que ele questionou, quais as arguições em relação ao ministro Sérgio Moro. Vamos acompanhar. Vamos ver. Eu lhe pergunto, esse protagonismo de juiz tem respaldo no ordenamento jurídico vigente? O senhor diz que não vê nada demais nas conversas travadas com os procuradores, que são partes processuais em processo que estava sob seu julgamento. O senhor mantinha as mesmas tratativas com advogados? Se sim, quais advogados e referente a quais casos? Eu entreguei, ao contrário do que Vossa Excelência afirma, eu entreguei meu aparelho celular à Polícia Federal para exame, não tem problema nenhum quanto a isso. Tá? A questão aqui... Existe essa invasão hacker criminosa, né, com objetivos de obstaculizar investigações anticorrupção. Tá? Então, isso, no princípio, é uma prova ilícita. E, do outro lado, não se tem nenhuma demonstração, nenhuma prova da autenticidade desses elementos. Né? O veículo que supostamente os recebeu de uma fonte, suposta fonte igualmente, não se dignou a apresentar esse material. Né? Se diz que, olha, esse material é grave, tem ilícitos tão graves. Publica, não tem problema nenhum. Cerca de 9 horas de duração a sabatina do ministro Moro lá no Senado, né, João? É isso também. Vamos analisar os principais pontos dessa sabatina. Primeiro, o Moro, ele foi com uma estratégia de não dar, né, munição para a abertura de uma CPI. Lá na Câmara e no Senado, deputados de oposição, senadores de oposição, querem a abertura de uma CPI contra o ministro Sérgio Moro. Ele não abriu o flanco em relação a isso. Segundo ponto, Adalberto, é em relação também, claro, ele jogou para a plateia em relação ali no sentido de que ele afirmou de que querem, né, destabilizar a Lava Jato, querem ali destruir a Lava Jato. Ou seja, ele jogou para o público, para a plateia, nesse sentido. E no terceiro ponto, ele pediu, né, uma estratégia, claro, ele é juiz, estratégia de defesa, ele colocou em dúvida algumas mensagens divulgadas pelo Intercept e disse que pediu para que o Intercept colocasse as mensagens na íntegra e disponibilizasse. Até então, ele não ia confirmar nenhum teor de forma integral dessas mensagens. Ou seja, 3 estratégias, 3 pontos que ele colocou assim como fosse um mantra. Toda vez que perguntava, o senador sempre ele ia nesses 3 pontos aí. A avaliação que se faz é que ele, o próprio Everton questionou a parcialidade dele, ele quis sair incólume em relação a esses questionamentos. Ô, John, só para encerrar, mais um partido anunciando candidatura própria à Prefeitura de São Luís? O vice-presidente nacional do PP, o deputado André Fufuca, que é do Maranhão, disse que o PP terá candidatura própria em São Luís. Ele falou que 3 nomes, Adalberto, podem então aí já serem, estão sendo analisados pelo PP, no sentido de que a legenda, a sigla, possa ter candidato próprio, ou seja, já está batendo martelo. Assim como o PCdoB, PP e provavelmente os democratas já bateram martelo de candidatura próprias aqui em São Luís. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã, Adalberto. John Coutrin, nosso colunista de política aqui no Bom Dia. São 7 horas e 37 minutos. No próximo bloco você vai ver como foi a primeira noite do Arraial da Praça Maria Aragão com show de Alceu Valença. E mais, você vai conferir a programação de hoje dos principais arraiais da capital. Já é São João no Maranhão e a gente volta já já. Nesse momento, temos algumas imagens ao vivo para mostrar para você. São 7 horas e 37 minutos. Aí está, Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, no Quatraque. Nesse momento, celebração de Corpus Christi. Um instante só. São 7 horas e mais 41 minutos, estamos ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora com Bom Dia Maranhão, nesta quinta-feira, nesse dia de Corpus Christi. Olha, nós vamos falar agora de uma pesquisa divulgada na área da educação. O PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, revela, por exemplo, que aqui no Maranhão o número de analfabetos ainda é um grande desafio. Eles estão com nota boa no boletim da pesquisa anual por amostra de domicílios contínua. É que a taxa de escolaridade na educação pré-escolar para a faixa etária entre 4 e 5 anos é de 97%. O índice é maior que a média nacional, que é de 92%.
E não são só as crianças maranhenses que estão estudando mais. A pesquisa aponta crescimento de 23,2% no número de pessoas com acesso ao nível superior no estado. O resultado é quase 4 vezes maior que a média nacional de 6,1%. Quando o assunto é pós-graduação, o avanço foi ainda maior, 80%. Mas a pesquisa também aponta alguns dados alarmantes. O Maranhão tem 7,5% do total de analfabetos do Brasil. O que mais chama a atenção é que praticamente metade desses 844 mil maranhenses tem mais de 40 anos. Isso responde a uma questão que diz respeito a um passivo social histórico que nós temos e que é necessário fazer com que o Estado, enfim, os entes públicos em nível municipal, estadual, principalmente, federal também, auxiliando os estados e municípios, chegue até essa população. Um dos principais desafios tem sido combater a evasão escolar da garotada entre 15 e 17 anos. No Maranhão, para elaborar uma espécie de raio-x da situação de cada escola, o governo do estado lançou um indicador da educação. As provas foram aplicadas na semana passada. Nós pretendemos, com os resultados, fazer uma melhor gestão pedagógica das metodologias, da formação de professores, da profissionalização da gestão, para que toda a escola gire em torno do projeto do estudante, do reconhecimento do estudante como protagonista desse processo de aprendizagem. No caso das meninas, o cuidado tem sido ainda maior, porque mesmo a pesquisa apontando que elas têm mais escolaridade que eles, houve um pequeno aumento do número de analfabetas de 2017 para 2018. O governador Flávio Dino compreende que a política de educação é integrada a outras políticas. Então, como por exemplo, a assistência em creches, assistência para essas mulheres terem também renda, terem uma renda, uma movimentação de renda, também são políticas que se somam às secretarias dentro do Plano Mais IDH dialogam, são políticas que vão se somar para fortalecer também a permanência das mulheres nas salas de aula e aumentar o índice de alfabetização delas também. Dezenas de crianças e jovens com deficiência ou mobilidade reduzidas participaram ontem pela manhã da primeira edição do Festival do Paradesporto Escolar. Um problema na visão não é capaz de afastar a Maria Eduarda do esporte. A jovem de 17 anos adora a capoeira por causa da música e do gingado. A deficiência não é barreira para a pessoa que tem vontade de crescer na vida, tanto no esporte. E eu acho muito interessante a capoeira. Então, eu já vi a capoeira assim em novela e já fiquei curiosa para aprender a lutar. E quando eu lutei a primeira vez aqui, eu achei muito interessante. Vamos acompanhar o limite de cada um e cada um vai desenvolvendo de acordo com o seu limite, mas com certeza qualquer um pode fazer a capoeira ou qualquer esporte. Não há barreiras para a prática esportiva, basta querer, ter força de vontade. Por aqui é o que não falta. O Carlos Arthur pratica vários esportes e já participou de diversas competições. A mãe Jaqueline sempre acompanha e apoia o filho. É um evento muito importante porque vai desenvolvendo as crianças. Eles deveriam fazer mais, né? Porque isso aí eles vão interagindo e vão desenvolvendo mais. O primeiro festival do Paradesporto Escolar foi realizado no Complexo do Canhoteiro. Dezenas de alunos da rede estadual de ensino participaram das atividades, que foram destinadas não só aos estudantes, mas a outras crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência. Nós vamos implementar ele também agora em julho, com vários eventos para que a gente possa trazer não apenas cadeirantes, cegos, com esse tipo de deficiência, mas também as crianças e jovens com alguma síndrome, como autismo, como Down e qualquer outra especificidade. Foram várias práticas esportivas: capoeira, bocha, judô, dama, tênis de mesa e futebol. Atividades que promovem mais do que um momento de lazer, mas também de inclusão social. O esporte paralímpico, a gente não é diferente do esporte de rendimento. A gente não procura resultado, a gente procura melhorar a qualidade de vida do atleta, do aluno. Muito importante, né? Legal. Em Caxias, capoeiristas de vários estados estiveram reunidos na primeira Copa Cocais.
Capoeira é uma manifestação tipicamente brasileira e que mistura arte marcial, esporte, cultura popular, dança e música. Os praticantes aprendem não só a lutar, mas também a tocar os instrumentos típicos e a cantar. Uma característica que distingue a capoeira da maioria das outras artes marciais. Todas essas habilidades foram usadas como parâmetros de avaliação da primeira Copa Cocais de Capoeira, uma organização do Grupo Guerreiros do Quilombo. A gente sempre tivemos essa vontade de realizar um evento desse. Já tivemos outros tipos de evento, mas Copa, campeonato nunca. Então, para a gente é até uma experiência nova e para a gente é bem prazeroso, porque a gente tinha necessidade de trazer um esporte desse para cá, nessa modalidade. A ideia do campeonato foi fazer um evento em que trouxesse a participação de praticantes de várias cidades da região. Eu sou de Codó, Maranhão. Meu nome é Fábio Ferreira, conhecido no mundo da capoeira como professor escravo. E venho representando o projeto Educar a Capoeira de Codó. Movimentos ágeis e complexos, golpes de chutes e rasteiras, além de cabeçadas, joelhadas, cotoveladas, acrobacias em solo ou aéreas, chamam a atenção. A interação com vários grupos também serve como troca de experiências e muito aprendizado. É uma troca de conhecimento e intercâmbio com outros grupos de capoeira, né? E essa competição faz parte da capoeira, onde o atleta que está iniciando participa. A importância não só é de ganhar um prêmio, né? E sim participar e interagir com todos. Agora nós vamos falar sobre a festa mais popular do Maranhão. Vamos voltar ao vivo com o Eduardo Ericeira para falar dos arraiais da cidade. A festa continua hoje, mas começou ontem. Não é isso, Eduardo? Pois é, Adalberto, uma multidão foi até a Praça Maria Aragão acompanhar o lançamento oficial do São João aqui na capital São Luís. A Praça Maria Aragão ficou lotada acompanhando o show, o grande show de Alceu Valença, também as brincadeiras típicas do folclore maranhense. Muita gente, muitas pessoas. A festa foi muito bonita. Vamos acompanhar como foi. Quem traz pra gente é o Hugo Viegas. Na primeira noite de apresentações, o público lotou o arraial da Praça Maria Aragão. Na programação, toda a tradição do São João maranhense. Teve tambor de crioula, todo o brilho da dança portuguesa. E claro, não poderia faltar também o Bumba Meu Boi. E para receber cerca de 100 atrações, nos 12 dias de festa, uma superestrutura foi montada, com palco principal, uma plataforma central e ainda a Arena do Forró. Montamos uma estrutura porque hoje nós estamos recebendo aqui quase 50 mil pessoas. Então nós temos uma equipe que chega a mais de 500 pessoas, segurança, equipe de logística, e é uma festa feita para as famílias maranhenses, as famílias ludovicenses. Além disso, 40 barracas e uma central de atendimento ao turista foram disponibilizadas. Muita festa, muita alegria, e nós nos preparamos para receber, porque divulgamos muito o nosso estado, nossa cidade. Então hoje estávamos no aeroporto já recebendo as pessoas que chegavam, e aqui estamos para receber novamente nos arraiais. Dava até para levar uma recordação para casa. As turistas ficaram encantadas. Ai, muito lindo, a gente já viu um boi ontem, a gente ficou super encantada com a história, né, que tem por trás das danças. E a dança portuguesa também é bem bacana, assim, a gente consegue ver muita influência da colonização aqui no estado, e pô, muito lindo, bem diferente de tudo que a gente já viu. Eu tô encantada, amei o Bumba Meu Boi, né, gostei muito. E uma das atrações mais esperadas da noite. Vai esperar para que ele cantar? Ah, vou esperar, vou tirar uma fotinha, fazer uma selfie, entendeu? Vou bagunçar um pouquinho. Essas músicas antigas para mim são as melhores que eu admiro, assim. Um cantor tradicional, né? A gente é do nosso tempo, do meu tempo, né? Temos que ver aí a manga rosa, né? Essa é a preferida? É a preferida.
Vou dançar Morena Tropicana, com certeza. E quando o Alceu Valença subiu ao palco, o público vibrou e cantou junto vários outros sucessos. Um dos melhores do país, em São Luís, eu aqui quase Seu Luís. É muito bom. Na festa de São João, eu me lembro de Gonzagão, eu me lembro de Jacques Pandeiro, eu me lembro de São Bento do na minha terra, eu sou do interior de Pernambuco. E me lembro do shot, do chachado, entendeu? E aí eu faço um repertório. Uma noite de abertura que deu uma amostra do sucesso do São João 2019. Pois é, Adalberto, uma festa muito grande, muito bonita, ontem no Arraial da Praça Maria Aragão, mas também tem outros pontos de festa aqui na capital São Luís, no Arraial do Ipe. Também foi uma noite muito movimentada, muitas pessoas foram acompanhar ontem, véspera de feriado, também a abertura oficial no Arraial do Ipe, e hoje segue a programação também no Arraial do Ipe. A gente vai passar aqui para vocês a partir das 17 horas, 5 horas da tarde, tem a programação infantil, o espetáculo infantil O Desejo de Catirina, Barriquinha da Criança. Às 7 horas da noite tem o Bumba Meu Boi, Lendas e Magias, sotaque de orquestra. Às 8 horas da noite, também do sotaque de orquestra, tem o boi de Nina Rodrigues. Às 9 da noite tem um show de Lucas Seabra. Às 10 horas da noite tem o Boizinho Barrica. Às 11 horas da noite tem o Bumba Meu Boi, Brilho da Ilha. E à meia-noite, para encerrar a programação desta quinta-feira, tem a companhia Encantar lá no Arraial do Ipe. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. É o nosso Eduardo. Hoje é mais uma noite de festa. Vamos conferir a programação do Arraial da Maria Aragão hoje. Mais um arraial oficial da cidade nesta quinta-feira. Olha só, tem dança portuguesa Uma Noite em Portugal, a partir das 18 horas, às 19, Grupo Alternativo Barriquinha. Vamos colocar aqui para a gente ver vamos ver mais uma vez aqui, Praça Maria Aragão. Dança portuguesa às 18 horas, agora sim, às 19, Grupo Alternativo Barriquinha, às 20 horas, Dança Regional Quadrilha Império Nordestino. Tem Bumba Meu Boi de Orquestra Lendas e Magias às 21, às 22, Show Mix em Brasil, 23 horas, Boi Novilho Branco, meia-noite, o Boi de Santa Fé e 1 da manhã, o Boi de Axixá. Essa é a programação do Arraial da Praça Maria Aragão. Valeu, gente, a gente se encontra amanhã com mais um Bom Dia Maranhão. Amanhã vamos falar de Guarnicê, tem um Guarnicê de Cinevídeo para a gente falar também. Outras notícias no Portal M10. Fique agora com um pouquinho do show do Alceu Valença ontem na Maria Aragão. Tchau, tchau. Se namorar, mas ela só quer se namorar.